O Catraca Livre fez um vídeo recortando trechos de entrevistas que eles fizeram com Alexandre Frota, o deputado federal agora pelo PSDB, e também com o vereador de São Paulo pelo Democratas, o Fernando Holliday. E o título era o seguinte, né? Entenda Bolsonaro. Aí o Fernando Holliday e o Alexandre Frota iriam explicar Bolsonaro. Ou seja, esse vídeo havia uma pretensão do Catraca Livre de explicar Bolsonaro para as pessoas, mas eles acabam falhando por não abordar pontos que são pertinentes à explicação para o entendimento de Bolsonaro. Aí o Frota fala algumas coisinhas, o Fernando Holliday tem apenas 1 ou 2 momentos no vídeo onde ele fala sobre o Olavo de Carvalho. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver. Mas é sempre aquele mais do mesmo que nós já estamos acostumados com as explicações tradicionais de Bolsonaro, que no fundo não explicam coisa alguma. Se você quiser entender Bolsonaro, você precisa ter em mente alguns pontos. O primeiro deles é que Bolsonaro ele tem uma política de destruição das instituições, destruição da credibilidade das instituições, não confunda isso. Então o que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer passar a imagem para a população brasileira que as instituições nacionais elas não servem, elas não têm credibilidade, elas não têm moral. Então ele quer destruir a moral do Congresso, quer destruir a moral do Senado, ele quer esgarçar ao máximo as leis da Constituição para que a Constituição pare de ter sentido. Então ele vai destruindo a reputação dessas instituições, a moral dessas instituições junto com a população. Então ele quer que a população olhe para essas instituições e não se sinta mais representada. E a única pessoa que vai representar a população é ele, Jair Bolsonaro. E aí nós temos o segundo ponto, que é a apropriação de símbolos nacionais. Eu vou fazer um vídeo, estou devendo para vocês um vídeo mais longo explicando esse assunto. Vou fazer, então já se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações para que você fique sabendo quando eu fizer esse vídeo. Mas o que é essa apropriação dos símbolos culturais? É se apropriar de símbolos nacionais. É se apropriar de símbolos nacionais, como por exemplo, de elementos que remetem à cultura nacional. Como por exemplo, ó, o gás passando aqui atrás. Não, isso aqui o Bolsonaro não se apropriou ainda. Mas as cores da bandeira. Então a cor do Bolsonaro é o verde e amarelo. O hino nacional, vamos cantar o hino nacional com muito empenho, com muita força. Ele colocou os ministros para cantarem o hino nacional no 7 de setembro. A própria Amazônia. E por que ele faz isso? Porque ele quer associar a imagem dele com a imagem do Brasil. Porque se as instituições elas estão desmoralizadas, com a minha imagem associada à imagem nacional, eu consigo ter credibilidade junto com a população. Então esses são 2 pontos. O terceiro ponto, a política de conflito. Bolsonaro ele tem uma política de confronto, de conflito. Foi assim que ele cresceu, foi assim que ele ganhou projeção como deputado e ele continua fazendo isso como presidente, tanto internamente quanto externamente com o Macron. É nessa política de conflito que ele consegue ativar a militância, que os bolsominions eles ficam excitados, eles ficam oriçados e eles continuam perpetuando assim o apoio a Bolsonaro. Então esse é um outro ponto que precisa ser compreendido, a política do conflito. Quarto ponto que é importante nós temos em mente, que não foi explicado, o extremismo da população brasileira. 1/3 da população brasileira pensa exatamente igual a Bolsonaro em questões mais radicais. Nós tivemos uma pesquisa na Folha de São Paulo que explica isso. Então, quando o Bolsonaro tem uma certa atitude, é muito possível que 1/3 da população brasileira se identifique com essa ação de Bolsonaro. Olhe para Bolsonaro e pense o seguinte, bom, eu faria exatamente a mesma coisa. Então são pessoas que têm um alinhamento muito próximo com Bolsonaro para questões extremas. É uma população que se sente representada por Bolsonaro. E isso é algo que também explica o bolsonarismo. Bolsonaro foi um candidato que surgiu, que imediatamente conseguiu ter a aderência dessa população, porque ela se enxergou em Bolsonaro algo que nunca havia ocorrido antes no Brasil, porque nenhuma pessoa se mostrava tão extrema assim como Bolsonaro. Então esse sentimento que estava adormecido na população brasileira e 1/3 da população brasileira se aflorou com Bolsonaro. E por fim, o quinto ponto, a questão religiosa. Não se pode olhar Bolsonaro desconsiderando a questão religiosa. Bolsonaro tem o apoio dos evangélicos e esse grupo vai ser possivelmente o maior grupo religioso a ser oficializado
no Brasil em 2020, quando nós tivermos o próximo censo do IBGE. E é muito parecido com o que ocorreu no Irã. Quando o Ayatollah Khomeini chegou, a metade da população já era da sua vertente religiosa e ele conseguiu dominar o país de um modo muito fácil. E as críticas que as pessoas faziam naquela época ao Ayatollah Khomeini são muito parecidas com o que fazem a Bolsonaro. Ele é um tonto, ele é um burro, ele é um louco. E a mesma coisa faziam com o Ayatollah Khomeini. Diziam que ele não sabia defecar em vaso sanitário, que ele só conseguia utilizar fossa, porque ele não tinha capacidade para a utilização de um vaso sanitário. E depois ele acabou dominando todo o Irã, graças ao poder, graças à ajuda do fundamentalismo religioso iraniano. E aqui o Bolsonaro ele tem uma parcela grande desse eleitorado, ele tem a bancada da Bíblia e, por consequência, uma parcela considerável dos evangélicos a seu favor. Então, se você desconsiderar esses 5 pontos que foram, a destruição das instituições, a apropriação dos símbolos culturais, a política do conflito, o quarto ponto que foi, agora já me escapou aqui o quarto ponto, eu estou meio doente, nossa, fugiu da minha cabeça o quarto ponto, os neopentecostais, e o extremismo nacional. Se você negligenciar esses 5 pontos, você não vai entender Bolsonaro e a sua explicação vai ficar incompleta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mostre para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender Bolsonaro da mesma forma como nós entendemos. E você sabe que muitas das nossas análises aqui acabam depois sendo confirmadas pela grande imprensa, porque com a ajuda de vocês, trazendo pessoas, mais reflexão aqui no canal, a gente consegue ter pontos de vista diferentes e assim a gente consegue fazer análises cada vez mais embasadas. Se inscreva no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleoficial.